A DC tem vários heróis poderosos, e quando você pensa no herói mais forte da DC, você pensa no Superman, não é? Eu tenho certeza que sim, ou pelo menos o Superman está no top 3 dos mais fortes. Mas a questão é, qual é o herói mais forte da DC? Seria realmente o Flash ou um outro herói? Eu tenho a resposta para essa pergunta e talvez vocês vão ficar bastante surpresos. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos aqui com mais um vídeo. Qual seria o herói, ou qual é o herói mais forte ou mais poderoso da DC? Existem vários e vários heróis que fica difícil da gente poder, né, dizer qual é o herói mais forte da DC. E pra você, quem é esse tal herói mais forte da DC? Flash, Superman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, enfim, a única certeza é que você tem que estar inscrito aqui no canal para você acompanhar todos os vídeos da DC, cara. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, que é muito importante ter você aqui, ter a sua presença aqui, para a gente poder estar trazendo aqui mais conteúdos como esse aqui. Avaliar a força dos heróis da DC pode ser muito subjetivo, pois seus níveis de poder variam então em diferentes histórias e nem sempre são compreendidos. E recentemente, então, no filme do Flash, né, já aí nos cinemas, ficou a questão: qual é o herói mais forte da DC? E realmente o Flash seria esse herói? Bom, para responder essa pergunta, primeiro que vocês precisam levar em consideração duas questões. Estamos considerando então o auge de todos os heróis ou só a questão de poder padrão deles? Sem dúvida nenhuma. Outra questão é, Superman, ele é o principal herói da DC. Ele é a baseline, a linha base como sendo o principal herói do universo DC. Ele é o centro de tudo. O primeiro herói, onde estão todos os outros heróis que vieram, foram apenas variações do Superman. Então você tem o Capitão Átomo, você tem o Lanterna Verde, Aquaman, Marciano e assim vai. Todos os heróis são meras variações do Superman como um pilar central da DC, como o herói que o Superman ele é. A gente vê isso claramente quando a DC ela explica na HQ Milkman Wars, onde existem então três pilares centrais de heróis da DC. Superman sendo então o mais importante, Batman e a Mulher Maravilha também. Todos esses três pilares dão a origem também a variações de todos e qualquer herói da DC também. Agora o outro fator é, o que você considera ser o mais forte ou o mais poderoso? É poder e habilidades? Feitos? Importância para a história? Importante para o universo? O que? Se considerarmos o poder, feito e a importância que esse determinado herói tem para o universo DC, existem vários heróis importantes e o Superman é um deles. O último filho de Krypton possui uma força, super velocidade, invulnerabilidade, visão de calor, sopro congelante, voo, tornando então um dos heróis mais poderosos do universo DC. Mulher Maravilha, por exemplo, também uma guerreira amazona com habilidades sobre-humanas, incluindo também força, velocidade, agilidade e habilidades de combate incríveis. Ela também possui um laço da verdade e outros recursos também poderosos. O Flash, Barry Allen e o Wally West possuem então super velocidade que lhe permite então correr, pensar e reagir a uma velocidade quase infinita. O Flash também pode então viajar no tempo e atravessar também objetos sólidos. Lanterna Verde, Hal Jordan, John Stewart ou qualquer outro. Cada Lanterna Verde possui então um anel que lhe permite e também concede também poderes construídos pela força de vontade. Esses poderes incluem então a criação de construções de energia e também a capacidade de voar e criar escudos. Shazam, ao proferir a palavra Shazam, Billy Batson se transforma então no poderoso campeão que recebe então os poderes de 6 deuses mitológicos, incluindo também a força sobre-humana, velocidade, voo e invulnerabilidade e o poder do raio também. Caçador de Marte, Marciano, possui então uma ampla gama de habilidades, incluindo também a telepatia, telecinese, intangibilidade, metamorfose e também super força. Aquaman, o rei de Atlântida, possui então uma força também sobre-humana, eficiência, durabilidade e capacidade de se comunicar com criaturas marinhas. Ele também então pode respirar debaixo d'água também. Por que não Batman também? Embora não possua habilidades sobre-humanas, ele é um dos mestres de artes marciais mais importantes, está no top 1, no top 2 no máximo ali, cara. Multi-estrategista incrível. Detetive também habilidoso, também possui uma ampla gama de gadgets, também tecnologia avançada. Supergirl também, primo do Superman. A Kara, ela possui uma vasta ampla de poder semelhante ao do Superman também, incluindo também a super força, velocidade, visão de calor e voo. Capitão Átomo, um capitão das forças armadas que fez parte do experimento do Dr. Eric Magala para poder provar que a teoria M estava então correta ou não, mas o experimento acabou então dando errado e também virando então um ser aí que manipulava então a energia quântica. Enfim, existem diversos heróis poderosos que dificilmente conseguimos, ou você consegue, né, achar uma brecha para poder derrotar eles. Agora, o Flash, né, ele é um dos heróis da DC
que contém então um poder bem apelão, que é a velocidade. A velocidade, talvez pra mim, seja então um poder mais poderoso, tirando aqueles poderes de manipulação de realidade, probabilidade, casualidade, enfim, comparando só com poderes bases, tipo força, inteligência e assim vai. A velocidade talvez então ela seja então um poder mais quebrado, porque ela pode então abranger em várias etapas, e no caso do Flash, aborda então 3 etapas poderosas pra mim, na minha opinião: força, inteligência e a própria velocidade. Tanto Barry Allen quanto o próprio Wally West, ele tem seus próprios poderes baseados na velocidade e também na força de aceleração. Por exemplo, que o Barry ele tem geração de força e de aceleração. O Barry ele é a própria fonte de gerador também de força de aceleração, onde ele então gera energia cinética que alimenta então a força e velocidade a cada passo que dá, sendo então um gerador da força de aceleração. O Barry não é afetado se outro velocista tentar roubar a sua velocidade. O Barry também ele é o único velocista que pode então liberar os conduítes da força de aceleração da força de aceleração. Por exemplo, Max, Mercúrio e o próprio Wally West. A negação da antivida. O Barry negou os efeitos da antivida em Iris através do próprio contato físico, um beijo lá, manipulação do tempo e também condutor da força eterna. Barry poderia então acelerar o tempo e em teoria também sendo então um canal da própria força eterna. Recuperação da velocidade. Barry também pode recuperar a velocidade que já foi roubada, porque ele também é um gerador de força de velocidade também. Barry também pode absorver a totalidade da Speed Force sem ter que suportar quaisquer implicações negativas do seu corpo. Quando então, por exemplo, o Bart Towne, absorveu então a força de aceleração. Ele então precisava do próprio traje do Barry Allen para poder manter os níveis de energia sob o controle. Barry não demonstrou nenhum desconforto físico quando então absorveu a força de aceleração. O Flash ele é o típico herói que é muito versátil para qualquer luta, mas apesar dele então ser muito versátil, ele não é imbatível. Personagens como por exemplo a manipulação quântica, probabilidade, casualidade ou realidade de alto grau, alto nível, já derrotaram o Flash. Mesmo o Flash então sendo tão poderoso como ele é, de fato, por exemplo, o Capitão Átomo, que usou então a manipulação quântica para poder deixar então o Flash não tão roubado de poderoso, derrotou o Flash. Existe personagem que tem um dom, de um poder que pode então justamente ser um counter pro Flash. E isso também serve também para outros heróis também, não só porque é o Flash que é absurdo apelão, que ele é o mais poderoso, porque toda a sua história do Flash, em qualquer luta que ele tem, em algum momento, se um determinado inimigo tiver então um poder capaz de contrariar o Flash, ele pode sim derrotar o velocista. Mas você me pergunta agora, tá, mas Thiago, o Flash ele sempre se contém, ele nunca luta no seu potencial completo para não machucar as pessoas ou seus inimigos. Sim, verdade, vocês estão certos. O Flash ele é tão poderoso que isso não se limita só ao Barry ou ao Wally, mas também a outros velocistas que também são poderosos também, mas não tanto quanto o próprio Barry e o Wally. Barry Allen ele é a razão pela qual a Speed Force surgiu. Cada passo que ele dá aumenta então ao poder avassalador da força e velocidade. Ele cria então uma das 7 forças fundamentais do universo. Uma vez que o raio atinge o Barry, a força e velocidade é o que dá ao multiverso ao lado positivo do seu movimento. Por exemplo, a Speed Force, espectro emocional, força vital, esfera dos deuses, superestrutura dimensional, inconsciente coletivo e fidelidade. O problema é que, mesmo em diversas citações ou situações, o Flash, mesmo então usando então o seu poder, não é páreo para vilões também poderosos. Se realmente o Flash fosse o herói mais poderoso, e principalmente então usando toda a sua energia da Speed Force, o Flash derrotaria certos inimigos que ali na luta ali seria beleza, de boa para eles. Por exemplo, eu peguei um exemplo quase recente, está na HQ Liga da Justiça, volume 3, número 19. O Superman então enfrentou um guardião, a guardiã. Ela estava então canalizando todas as 7 energias, combinando então com o espectro emocional, a força de aceleração e a força vital e a magia. E dito o seguinte, abre aspas, os poderes da magia, deuses, velocidade, luz, cor, tudo que se conectou através do tempo, toda a história da Terra mantida em um único momento por máquinas, tempos e está fluindo para mim, fecha aspas. E como por exemplo o Superman estava então acumulando essas energias, mas também lutando contra ela, e como exemplo esse Superman lutou contra a própria energia da Speed Force e outras energias do universo DC. A Guardiã disse que tinha então a força e aceleração, só com isso já então estamos falando então de uma enorme quantidade de energia. A visão de calor do Superman ela é dividida do Superman
Superman acaba não correspondendo a todas as 7 energias do multiverso, mas que corresponde a mais da metade. 4 em 7 energias já é impressionante, considerando então que na época o Superman estava então ainda mais fraco, porque o Dr. Manhattan dividiu ele em 2. Outro fator é, em Liga da Justiça volume 4, número 34, Superman então foi capaz de igualar ao Apex Luthor, quando ele então tinha as 7 energias das 7 energias que eu citei agora. Em Liga da Justiça também, número 35, a Perpétua, ela se preparava para poder compartilhar as 7 energias com o Apex Luthor, e seguindo, a própria Perpétua dá ao Luthor as 7 energias, que ele mais tarde iria usar então contra a Liga da Justiça. E o Luthor então removeu facilmente o John Stewart, que estava então upado, usando então o espectro invisível, o Flash usando então a Steel Force e a Mulher Maravilha usando então o vento vazio. Mas quando se tratava de lutar contra o Superman, ele tinha então que dar tudo o que tinha. O Apex Luthor teve que recorrer a todas as 7 energias, as 7 energias iguais, mais opostas do multiverso. O que eu quero dizer é, Flash sim, ele é muito poderoso, mas mesmo em certas lutas, ele usando então seu poder, não se equipara a outros heróis, como por exemplo Superman, que em diversas histórias ele já encarou desafios incríveis, quebrou a realidade, alterou o espaço e tempo, alterou a probabilidade, a casualidade, enfrentou a própria morte, derrotou a própria morte, superou a própria morte, enfrentou também avatares ou seres que usaram a energia da fonte, como por exemplo o Darkseid. Enfim, eu sei que durante a briga do próprio Wally West, eles não apenas destruíram a Liga da Justiça, tá? O Wally West e o Bel e Yari lá, mas a luta deles também ameaçava a destruir todo o multiverso. Bel e Yari teve que impedir o Wally de voltar no tempo para poder salvar sua família. O Wally estava então fazendo tudo por esse motivo. Bel, enquanto ele estava então contido, pôde então desencadear níveis multiversais de poder. High Skyfalder, por exemplo, pensou que a interrupção em toda a Terra era da própria Source Hall, a parede da fonte, e a Liga da Justiça não conseguiu parar 2 dos velocistas. O anel Hal Jordan foi quase destruído quando ele tentou detê-los. Outro ponto importante, nessa luta, Superman não era o Superman ultra mega poderoso como a gente conhece hoje em dia, que vale lembrar que recentemente, na saga Dark Crisis, quando então a Liga da Justiça estava tão presa em um multiverso de bolso, Barry sobrecarregou o anel do Lanterna Verde, o Hal Jordan, para que eles escapassem. Isso é um feito incrível, porque 2 membros da Liga da Justiça têm power-ups, né, poder mais elevados, fenomenais, antes do próprio todo o multiverso, evento do Dark Crisis acontecer. No caso é o Superman e o John Stewart, né? No caso o Superman estava com a energia da Dark Crisis e o John Stewart então com a própria energia da Esmeralda. O Bel, ele é definitivamente um ser multiversal, mas por que o Bel está então associado a uma das forças fundamentais do universo DC, a Speed Force? Ele não apenas extrai o seu poder enquanto corre, mas também gera enquanto corre. O Wally West, ele pode ser o mais rápido velocista, mas se considerarmos Dark Crisis agora, principalmente nessa Dark Crisis, Barry, ele foi bem mais rápido que o próprio Wally. A força e velocidade fornece uma aura protetora que protege o velocista de atritos e também das leis da física. Barry correu tão rápido que a sua áurea não conseguiu acompanhar, o que pode também significar que ele correu mais rápido do que a própria força e velocidade. Conclusão: qual é o herói mais forte da DC? Essa pergunta ela é muito vaga, porque como eu disse, você considera auge ou só considera o padrão de força sem up nenhum? Se considerarmos sem up nenhum de poder, o Flash sim tem muitas vantagens por ser um velocista. Só pelo fato de ele poder derrotar todos os membros da Liga da Justiça e nenhum deles ser capaz de parar, acompanhar um velocista, isso só mostra o quanto o Bel ou o próprio Wally são heróis mais fortes da DC. Agora, se considerarmos auges, as coisas ficam mais equilibradas. Por quê? Porque temos então a Mulher Maravilha Foz dos Mundos, o Superman Armadura Cósmica, Superman com as energias da Crisis multiversais, Lanterna Verde também com as energias da fonte, o espectro emocional, enfim, Ravena Crueldade, apesar dela ser maligna, ainda assim é a própria Ravena que é uma heroína e que não deixa de ser um auge dela. A Zatanna, com a fusão com o próprio Verde também, que inclusive também teve a influência lá com a própria Pralaya, a Supergirl, seu poder de anjo e os poderes de doente da quinta dimensão, enfim, muitos e muitos outros que poderiam estar aqui à vontade, cara. O problema é que existem muitos escritores que nerfam ou upam um herói demais e fica então bem complicado de dizer quem é o mais poderoso. É claro que também isso vai de cada um. Muitos acham que o Flash não é o herói mais poderoso, outros já acham que ele seja. Na minha opinião, se considerarmos auges, acho mais complicado de afirmar isso. Agora, se considerarmos sem up nenhum, sim, o Flash está pelo menos no top 2 dos mais poderosos. Olha, agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo do que eu disse aqui? Eu quero ver a sua opinião, seu comentário aqui embaixo nos comentários. Aproveite, se inscreve no canal e também diga
diga se você já viu o filme do Flash aí que já saiu recentemente. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.